Está mais interessado? Eu estou interessado em viver o sucesso do ponto de vista de Deus. Amém? Até porque a glória, o prêmio, o troféu, os Oscars que a gente ganha aqui na terra pelo sucesso que nós adquirimos do ponto de vista de Deus, eles são tão transitórios e tão passageiros quanto a nossa vida aqui na terra. Mas o prêmio, o Oscar, o galardão que a gente ganha para alcançar o sucesso do ponto de vista de Deus, é um Oscar, um galardão que tem duração eterna. Então, eu quero te encorajar a aproximar o máximo que você pode e entrar de cabeça naquilo que Deus te chamou para fazer. Como mãe, como esposa, como mulher, como homem, como líder, como empresário. E eu costumo dizer, não existe chamado mais espiritual que o outro. Não existe chamado mais espiritual que o outro. Nós temos a tendência de pensar quem é pastor em tempo integral, esse é o top dos tops. Esse é o top dos tops para quem é chamado para fazer isso. Mas para quem não é chamado, isso é a maior burrada. Tentar ser aquilo que Deus não criou você para fazer. O chamado top, sabe qual que é? É o chamado que Deus tem para a sua vida. Esse que é o top. E não existe chamado espiritual de falar, esse aqui está fazendo uma coisa secular, esse está fazendo uma coisa espiritual. Não. Deixa eu te dizer uma coisa. Se ser presidente da República é o chamado de Deus para o Bolsonaro, isso é o top para ele. Mas para mim, seria uma tragédia, porque eu estaria fora daquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Por que essa verdade é tão importante? Essa verdade é tão importante porque ela nos liberta de um câncer chamado síndrome da comparação. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida chama-se a síndrome da comparação, uma doença, que você fica se comparando com o outro, aquele desejo de querer ser o outro, de ter o dom do outro, de estar no lugar do outro, de ser como a outra. Isso acontece em todos os campos. O que tem de mulher que queria ser a esposa do fulano, e o que tem de fulano que queria ter a esposa do outro. O que tem de pastor que queria ser o pastor da igreja do outro. Por isso que quando você entende qual é o seu chamado, você se liberta dessa doença, desse problema, das garras da comparação. Você é feliz com o dom que você tem, com o chamado que você tem, com a experiência que você tem. Você consegue fazer algo que quem está dominado pela comparação não consegue: celebrar o sucesso do outro. Você só consegue dizer parabéns, que bom, maravilha, cara, estou feliz por você, quando você está curado, quando você está liberto desse problema da comparação. Vocês estão entendendo? Isso é muito importante. Eu queria hoje compartilhar um pouquinho com vocês sobre uma prática, um princípio extremamente importante, vital, fundamental, dentro de uma igreja local, para que ela possa não só lograr êxito, porque o êxito, o sucesso, ele é o cumprimento de um propósito. Isso que é sucesso. Por que Paulo pôde terminar os seus dias escrevendo naquela carta: eu completei a carreira, eu combati o bom combate, completei a carreira?
Isso que é sucesso para Deus, é você completar a carreira. Por que Jesus pôde falar naqueles dias, perto da sua crucificação? Ele disse: Pai, eu te glorifiquei aqui na terra, consumando, completando, realizando a obra que tu me confiaste. Isso que é sucesso. Então, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que se torna, que vive, pratica, que implanta e que implementa aquilo que Deus chamou ela para fazer. Amém? Muitas vezes nós valorizamos outras coisas em detrimento de outras, e tudo tem seu valor, mas você sabe que cada valor tem que ter o seu lugar específico. Por exemplo, tem gente que valoriza muito a modernidade numa igreja. Eu também valorizo. Eu acho que quanto mais próximo, quanto mais moderno nós podemos ser no que tange a estrutura, a tecnologia, instrumentalização, beleza, glória a Deus. O que eu não posso é colocar a modernidade sendo o número 2. Um exemplo. Quando para Deus o número 2 seria uma outra coisa. Eu preciso organizar meus valores. Eu preciso organizar meus valores. Eu tenho que organizar o que é prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não só na vida pessoal, familiar, mas na minha vida ministerial. Eu preciso saber organizar. E uma vez organizado, eu ponho foco na medida da ordem de prioridade. Porque se modernidade é um item, um valor que está numa posição 3, 2, eu vou dar mais foco para aquilo. E discipulado? Discipulado é 10. Aí eu coloquei o discipulado lá para 10. E o que eu quero hoje com vocês é levar vocês a pensarem o que é, na escala de Deus, essa organização de valores para uma igreja local. Uma igreja local bem-sucedida é exatamente uma igreja local que tem sua escala de valores organizada. Ela trabalha em cima de valores específicos. Não estou dizendo que algumas coisas a gente não tem que dar valor. Tudo tem o seu valor. O sapato tem um valor, o carro tem um valor, uma casa tem um valor, saúde tem um valor, conhecimento tem um valor, treinamento tem um valor. O que nós precisamos é aprender a compreender em Deus qual é a posição desse valor para a comunidade onde eu lidero, onde eu estou. E aí começar a trabalhar. Uma igreja bem-sucedida, uma igreja de sucesso, não é necessariamente uma igreja que tem um valor em destaque, mas apesar dela ter sido bem-sucedida naquele valor, aquele valor está ocupando um lugar muito acima de outros. Então ela conseguiu ser uma boa igreja em um aspecto, mas ela falhou em ser uma boa igreja em um outro aspecto que deveria vir primeiro que aquele. Estou sendo claro? Porque às vezes ao tentar explicar, eu complico. Então olha só, nós entendemos que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que cumpre o propósito que estava na mente de Deus para a igreja. O que estava na mente de Deus quando Ele disse: eu vou edificar a minha igreja? O que é a igreja para Deus? O que Ele estava pensando que era? O pessoal que se encontra num domingo para cantar umas músicas, dar uma dançada para Jesus, dá R$2 de oferta e volta para casa. O que é a igreja para Deus? A nossa igreja vai ser uma igreja bem-sucedida para Deus, à medida que nós compreendemos o que é uma igreja
para Deus? O que Deus pensa da igreja? O que deve estar atuando numa igreja? Qual é o perfil de uma igreja bíblica? O que Deus estava imaginando, projetando, arquitetando, quando Ele falou a palavra, edificarei a minha igreja? Porque não tem nada mais horrível de alguém falar assim, eu quero construir uma casa, eu vou construir uma casa, e eu chamo um pedreiro para me auxiliar, eu sei como eu quero minha casa, eu sei onde eu quero a sala, o banheiro, o pátio, a garagem, e eu chamo alguém para me ajudar a construir. É o que Deus está fazendo com a gente. Ele está construindo uma igreja, Ele está chamando a gente para construir. Só que a gente chega lá e começa a dar teco demais. Não sei se usa essa palavra teco aqui. Dá muito palpite, pronto. Ah, não! Eu que sou o pedreiro, né? Eu não sou o dono da casa, mas eu sou o pedreiro. Fala assim, eu vou construir esse banheiro é aqui. Não, esse quarto aqui não, esse quarto eu vou construir para cá. Aí quando chega o dono da casa, está tudo diferente. Porque o pedreiro disse assim, para mim era melhor assim. Para mim ficava melhor desse jeito. Para mim ficava mais bonitinho aqui. Só que pedreiro, querido, meu querido pedreiro, você é só um convidado para construir essa casa. A casa não é sua. Você tem que construir a casa de acordo com o sonho, o propósito, a planta do dono. Porque não existe a minha igreja. A gente fala, a gente entende, né? Ei, cara, vai lá na minha igreja. Mas que minha igreja nada? Sabá tem igreja, por um acaso? Eu sou a igreja, eu não tenho igreja. E eu estou ajudando, tendo o privilégio de fazer parte desse projeto maravilhoso da edificação e da construção dessa igreja, mas eu tenho que fazer de acordo com a planta. Aquilo que Deus planejou para uma igreja. E você sabe, a Bíblia está cheia de descrições, de narrativas, da lista daquilo que é igreja para Deus. E a gente fica meio assim, na minha terra fala assim, atordoado. Eu até brinco, né, que a gente fala assim, poxa, cara, você parece um ator. Cara, eu? Que ator? Um atordoado. Então, eu fico assim meio atordoado quando a gente vê, porque pensa comigo, igrejas evangélicas, assim, com todo o carinho que eu falo, elas deveriam ser iguais, porque afinal de contas, iguais que eu falo na sua essência, tá? Nos seus valores, na sua escala de valores. Afinal de contas, nós estamos construindo a mesma igreja, amém? Do mesmo dono. Mas a gente começa a ver disparates. Olha, essa aqui fala isso, essa aqui discorda dessa, essa aqui acha que isso aqui não tem valor, essa aqui acha que isso aí não tem nada a ver. Fala, meu Deus, e qual que é a certa? E só tem um jeito de você garantir que eu e você não estamos também construindo uma igreja ao nosso bel prazer e à nossa maneira. É ser guiado pela planta, pelo projeto de Deus. A Bíblia fala lá que Moisés, ele construiu o tabernáculo com exatidão, daquilo que ele viu, da visão celestial, daquilo que Deus orientou. É engraçado, é interessante, e chega a ser até extraordinário, os detalhes como Deus orientou Moisés a construir cada coisa, o tamanho da cortina, a cor da cortina, o material da coluna, do tabernáculo, o tamanho, a medida, o portão. Gente, Deus é detalhista. Ele tem algo em mente. Por favor, não atrapalha. Por favor, não faz nada diferente. Amém? Então vamos construir em linha com o arquiteto, em linha com o projetista, em linha com aquele que tem nos chamado para construir. Então, quando a gente fala de igreja local bem-sucedida,
na minha opinião, é uma igreja local que está vivendo, praticando valores e princípios bíblicos. E está concentrando esforços e focando em cada um deles em harmonia com a sua ordem de valores. Amém? Porque não basta eu só ter uma ordem e uma sequência e uma lista de valores, se eu estou dando atenção e foco numa ordem desorganizada. Eu tenho que dar foco e eu tenho que dar atenção e concentrar energia e finanças, e empenho e concentração na ordem de valores. E eu não sei você, mas eu imagino que, à medida que eu leio a Bíblia, que existe um princípio, um aspecto, uma característica dessa igreja que Jesus está construindo e que nos chamou para construir, que o discipulado tem um papel muito importante. Tanto é que ele chegou e disse assim, reuniu toda a galera e falou, vamos focar nisso. E de fazer discípulos de todas as nações. Você sabe que quando você começa a ler os mandamentos de Jesus, no que diz respeito no contexto de uma igreja local, porque existem muitos mandamentos que são de caráter pessoal, mas quando ele fala de assuntos que têm a ver com a prática, com a atuação de uma igreja local, você percebe que muitas coisas, assim, no imperativo, ide e façam, realizem, é fácil você perceber na repetição, na ênfase da importância daquilo. Jesus falou assim, curai os enfermos, sim ou não? É um mandamento. Uma igreja local bíblica, ela se preocupa com isso. Uma igreja local bíblica, ela se preocupa com, não esqueçam dos pobres. Sim ou não? E Jesus disse, ide fazei, imperativo, discípulos. Agora, é muito importante então nós entendermos que uma igreja bíblica, ela pratica o discipulado. E eu gosto de explicar isso porque muitas vezes as pessoas pensam assim, o que é o MDA? O MDA é um modelo de igreja que o pastor Eibe inventou. Conversa fiada. Alguns anos atrás eu ouvi um pastor dizendo, esse negócio de discipulado, isso aí foi um pastor aí lá de Santarém que inventou. E se eu tivesse ouvido isso de um novo convertido, ou de um espírito, ou de um muçulmano, eu até aqui entenderia, mas de um pastor? Será que esse pastor não teve o trabalho de dar uma folhada na Bíblia, em algum dia na sua vida? Então veja que o discipulado não só faz parte de uma igreja bíblica, mas é um mandamento de Deus, específico, imperativo. E o que é MDA? MDA nada mais é do que um conjunto de princípios que nós entendemos ter muita importância e relevância, que deve estar presente, atuante e latente na rotina, na caminhada de uma igreja local. Isso que é MDA. Estar na visão do MDA nada mais é do que estar comprometido com esses princípios, de colocar esses princípios numa medida intensa, de acordo com a ordem de valores desses princípios. Então, o discipulado é um princípio bíblico. E alguém fala assim, pastor, mas tem igreja que não está praticando o discipulado, e como é que fica? Não sei, graças a Deus que não é minha responsabilidade julgar e avaliar nada. Isso entre aquela igreja, aquele líder e Deus, que está na Bíblia, que é para praticar o discipulado, está.
Então, se você quer ser uma igreja bíblica, você vai praticar o discipulado. Agora, o que acontece? Existem algumas etapas que as coisas devem acontecer, na minha opinião, nessa sequência, que etapas de trabalho, nesse processo de ganhar, de pastorear e de discipular. Então, toda igreja local, ela precisa se organizar, ela precisa entender que evangelismo é um princípio bíblico, uma ordem que faz parte do mandamento imperativo de Jesus para a sua igreja. Então, uma igreja bíblica, ela evangeliza. Eu quero abrir um parêntese e dizer uma coisa aqui para vocês. Eu sempre falo com pastores, me perdoe os demais que não são pastores, mas você vai entender isso aqui também. Eu sempre falo para pastores, você não precisa, se não quiser, estar em nenhum modelo. Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que você tem que praticar um modelo de igreja, um modelo de célula, um modelo. Não tem isso na Bíblia. A única coisa que é muito importante você entender é que a igreja local, ela tem uma missão, ela tem uma linha de chegada, ela tem uma razão da sua existência. Deus veio e fala, igreja, você tem essa responsabilidade, você tem que realizar isso, você tem que conquistar aquilo, você tem que ir para as nações, você tem que fazer discípulos, você tem que evangelizar. Como você vai fazer isso? Deus não está muito interessado e nem preocupado. Nós nunca seremos julgados pela ferramenta que nós estamos usando para realizar a nossa missão. Nunca. Deus não vai falar assim, você foi um servo mau, infiel, indigno, porque não estava na visão do MDA. Não. Lembra que no ajuste de contas daqueles homens que receberam os talentos, a questão ali não estava na metodologia que eles usaram. A questão estava no resultado. Amém? Resultado. Deus te dá a liberdade de usar a metodologia, a estratégia que você quiser. Agora você e eu não vamos nos livrar de prestar conta dos resultados. Vocês estão comigo? Não vai dar para chegar diante de Deus e falar assim, por que você não ganhou Salvador? Por que você não ganhou Vitória da Conquista? Por que você não ganhou Feira de Santana? Itabuna? Por quê? Porque não deu. Você não vai poder dizer isso para Deus, não. Deus fala assim, você não estava no MDA, você não estava no G12, você não estava no Inspire, você não estava no... Ele não vai checar isso. Se você usou um serrote ou um motosserra, ele só quer garantir que você derrubou a árvore. Amém? Do resultado você não escapa. Amém, queridos? Do resultado você não escapa. Como você vai fazer? Deus não está preocupado. Essa não é a prioridade dele. Eu gosto de dizer assim, ó. Imagina que alguém chega para você e fala assim, ó, sua missão, sua tarefa é mover esse piano do ponto A para o ponto B. Legal? Tá claro? Precisa entender qual é a sua missão. É mover o piano do ponto A para o ponto B. Como você vai fazer isso? Para mim não importa. Se você vai... Bom, vou chamar aqui uns 10 camaradas para me ajudar a carregar no braço e mover o piano do ponto A para o ponto B. Tudo bem.
Não, 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 eu pensei numa coisa melhor. Vou pegar umas tábuas, vou colocar um enrolamento debaixo dela, vou pregar em cima, vou colocar o piano e vou empurrando o piano assim, ó. Eu e mais uma pessoa damos conta. Ah, não, 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 eu acho que nós precisamos usar tecnologia. Nós vamos contratar um MOOC. Ele vem, coloca assim, e rapidinho o MOOC. Eu não estou preocupado com a ferramenta que você vai usar para mudar o piano. A única coisa é que quando eu chegar eu quero o piano no ponto B. Vocês estão me entendendo? É mais ou menos isso que Deus está fazendo com a gente. É mais ou menos isso. Agora, qualquer pessoa inteligente, qualquer pessoa que para pensar um pouquinho, e todos nós somos inteligentes, o problema é que a gente não usa a inteligência, nós vamos ponderar, considerar, estudar, avaliar qual é a melhor ferramenta e estratégia para mudar o piano do ponto A para o ponto B. Sim ou não? Se fosse me dada essa missão, sabe o que eu ia fazer? Eu ia entrar na internet e começar assim, maneiras de mudar um piano. E eu começar a ver. Proposta A, proposta B, maneira 3, estratégia 4. Eu ia estudar, eu ia avaliar. O que eu ia avaliar? Eu ia avaliar, por exemplo, maneiras, aquelas que são mais eficientes, aquelas que me ajudam a cumprir minha tarefa o mais rápido possível, aquelas que me dariam mais segurança de que eu ia completar a tarefa, que eu não ia quebrar o piano, que o piano ia ser destruído. Eu ia avaliar o custo. Quanto custa? Maneira A, maneira B, maneira C. Outra coisa que eu ia avaliar, o quanto essa estratégia seria transferível, aplicável em outro lugar que eu tivesse que mudar pianos. Então, queridos, o modelo não é a parte importante. Por que nós estamos no MDA? Porque a gente avaliou custo-benefício. Porque tem coisa, tem estratégia que eu mudo o piano do ponto A para o ponto B, mas leva 3 anos. Tem estratégia que com 10 minutos eu consigo, com meia hora, com uma semana. Alcanço o mesmo resultado, o mesmo objetivo. Vocês estão comigo? Então, olha só, o que a gente precisa fazer? É entender que, reforço, Deus não está te observando qual modelo você está praticando. Ele está observando se você está entendendo a sua missão, o seu ponto de chegada, a sua linha de chegada, e você está procurando as melhores estratégias. O pastor estava me falando ali, vamos pegar aqui o IT evangelismo. Qual é a melhor estratégia de evangelismo que ganha pessoas com frutos permanentes no Brasil hoje? Tem muitas. Tem muitas. Você pode fazer evento de colheita, encher um estádio. Você pode fazer casa de paz. Você pode fazer GE. Você pode fazer Projeto Natanael. Sei o que estratégia você vai usar. A única coisa que eu sei é que você precisa mover o piano do ponto A para o ponto B. E você tem que ser mais exigente, coerente. Qual é que dá mais resultado? Você é de uma igreja que ela adotou o encontro de final de semana, o encontro para não crente de final de semana. Então ela põe as células para catar a gente aí, leva por 3 dias num sítio. Todo mundo descrente. E tem uma série de palestras, começa com aquele filme Fogo do Inferno. E o cara fica lá 3 dias ouvindo sobre salvação, novo nascimento, inferno, e as pessoas amando ele, e mandando cartinha de amor, e não sei o quê, e dando chocolate. E no final faz apelo, e monte de converte. Funciona? Funciona. Está na Bíblia? Não.
Jesus não disse, olha, o encontro final de semana é poderoso. Você tem que inventar, pensar. E eu costumo dizer que cada cidade significa um mar diferente, um rio diferente. Os peixes de cada rio se pega com determinado tipo de isca. Você tem que descobrir qual é a isca que pega baiano. Entendeu? Eu já pesquei no rio chamado Santarém, eu já pesquei no rio chamado Macapá, eu já pesquei no rio chamado Boa Vista, estou pescando agora no rio chamado São Paulo. E você sabia que cada peixe, cada rio tem peixes diferentes, que só vêm com determinadas iscas? E quando a gente faz adequações, adaptações, a gente usa de isca, alguém fala assim, não é mais do MDA, porque não está usando mais minhoca. Que ignorância. Eu sou do MDA, sim, porque eu continuo valorizando o princípio do evangelismo. Agora, qual isca que eu estou usando, tanto faz. Eu não seria mais MDA se eu falasse assim, nós não vamos mais evangelizar ninguém. Até porque eu descobri que todos foram predestinados, uns para ir para o inferno, outros para ir para o céu. Quem foi predestinado para ir para o céu, mais cedo ou mais tarde vai converter. E quem foi predestinado para ir para o inferno, ainda que eu pregue o evangelho por 10 anos, vai para o inferno. Não diga nada para ninguém, mas tem igreja que pensa assim, que acredita assim. Agora, o que eu quero dizer para vocês? Fechando parênteses, eu acho que eu abri e esqueci de fechar. Nós precisamos entender que uma igreja bíblica, ela trabalha as etapas, o evangelismo, depois, pastoreio, depois, discipulado. E aqui está um ponto onde nós queremos reforçar. O discipulado é um princípio bíblico. Nós nunca vamos abrir mão disso, né? Só que nós estamos cada vez mais procurando ser eficientes na maneira de operar e de aplicar princípios. Uma coisa que eu acho bacana no MDA é que ele não impõe nada, não empurra nada a goela abaixo. É que ele não exige que você faça do mesmo jeito. Dentro da nossa própria denominação, Igreja da Paz, uma coisa que eu acho lindo na Igreja da Paz é que nossa liderança não exige que a gente pratique os princípios do mesmo jeitinho. Da mesma maneira. Por exemplo, um princípio importante que faz parte desse kit MDA, um princípio bíblico, que nós reunimos e estamos chamando de MDA, é o princípio do treinamento de liderança. Uma igreja bíblica, uma igreja séria, uma igreja que Jesus está edificando, ela precisa se preocupar, ela precisa focar atenção, concentração na formação, no recrutamento, no treinamento de liderança. Sim ou não? Sim. Não é questão de ser ou não ser do MDA, é questão de ser bíblico. Agora, como vamos aplicar o princípio do treinamento, recrutamento de liderança numa igreja? Cada igreja tem que entender qual é a melhor maneira de praticar o princípio. Na Igreja da Paz, nós chamamos desses aspectos do treinamento, a gente chama de Tadel. Então, eu tenho que chamar de Tadel para estar na visão do MDA? Não. Você chama o que você quiser, você chama de fiel, cruel. Você que decide o que pega melhor, o que identifica mais com a sua identidade de igreja. Agora, o que você não pode é deixar de ter treinamento de liderança. Amém? É porque em Santarém eles fazem na terça-feira à noite. Então, treinamento, quem está no MDA tem que chamar Tadel e tem que fazer terça-feira à noite. Quem foi que disse?
Você pode fazer quando for melhor para a sua igreja. Qual a melhor noite, a realidade econômica, social da sua igreja? Qual a realidade de segurança? Tem cidades que eu sugiro que não faça à noite o Tadel, porque quando os irmãos estiverem voltando, eles podem ser assaltados. Então faça domingo de manhã, faça sábado à tarde. Não sei. É você e Deus, é a sua liderança. Deus não está preocupado se o seu tempo de treinamento se chama Tadel, e Deus não está preocupado que horas e qual dia. Ele só quer garantir que você tenha isso. Se dura 1 hora, se dura 3 horas, se dura meia hora, se é semanal, se é mensal, se é trimestral. Isso você tem que fazer. Por isso que eu falo com pastores, cuidado com essa tendência de Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Que agora eles não querem mais se dar o trabalho para ouvir de Deus. Você tem que subir um monte. Falar, Deus, isso é para a minha igreja? Eu achei essa ideia maravilhosa. Gostei do jeito como o Carlito faz lá. Sim, mas é para o Sabá fazer igualzinho o Carlito? Eu fui na igreja do José, achei interessante o jeito como ele... Sim, legal. Eu posso aprender? Posso. Devo. Aliás, quem não está aberto para aprender com outros está condenado ao fracasso. Pode ser que Deus fale assim, pegue do jeitinho que ele fez, não mude nada e implemente na sua igreja. Pode ser que Deus fale assim, só quero que você pegue 10% disso, eu quero que você só pegue aquele aspecto e agregue aquilo que você já está fazendo. Amém, queridos? Isso é inteligência. Porque quem está edificando a igreja somos nós, mas o dono da igreja é outro. Nós somos apenas auxiliares. Nós somos apenas colaboradores. Amém? Então, o princípio do discipulado também é isso. Nós temos que fazer uma avaliação. Uma coisa que eu tenho aprendido como pastor é que nós precisamos ter a nobreza, a humildade de fazer autocrítica, de rever processos, de ver se algo está dando certo. Tem gente que implementou um negócio na igreja dele em 1900 e o Brasil foi descoberto. E não mudou nada, porque ele pensa, foi desse jeito, sempre foi assim. O fundador começou assim, nós não vamos mexer em honra à memória do fundador. Gente, pelo amor de Deus. Imagina se nós ainda estivéssemos hoje tentando evangelizar a moda de John Wesley. John Wesley foi o evangelista, o pastor, o crente, o obreiro que mais andou na costa de um cavalo, pregando o evangelho. Imagina se eu tivesse que vir aqui e dar essa palestra para vocês de cavalo, de São Paulo para cá. Imagina se eu tivesse que ainda não, porque quando Jesus falava à multidão, ele falava da proa de um barco. Então tem que ir para a praia, puxar um barco e eu falar com vocês, porque é assim que o nosso mestre fazia. Então nós temos que ser coerentes, porque tem coisas que Deus está deixando a gente saber, conhecer, para maximizar o trabalho que nós estamos fazendo, amém? E essa autocrítica, isso aqui funcionou? Funcionou, mas parece que agora não está funcionando. Então vamos ver como que a gente aplica esse princípio, vamos adequar o princípio, vamos adequar, não parar com o princípio, adequar o princípio. Nós estávamos agora mesmo sentando para reavaliar a nossa escola. Qual o melhor dia de escola para o paulista? Nós chegamos lá e é quinta. Igreja da Paz, a escola da Igreja da Paz é quinta. Chegamos em São Paulo, quinta. Aprendemos que quinta não é o melhor dia para ter escola de treinamento para paulista. Nós estamos revendo isso. Então, quando nós chegamos em São Paulo, nós mudamos e adequamos alguns princípios. E acredite se quiser, teve pastor que falou assim, o pastor Eibe não é mais MDA puro. O pastor Eibe não é mais MDA puro. Por quê?
Porque o nosso Tadel não é mais terça-feira lá em São Paulo, pelo menos na nossa igreja, é domingo de manhã. E por quê? Porque nós não conseguimos alugar um prédio até agora. A gente está alugando um buffet, só dia de domingo. Estamos procurando o prédio, já tentamos, quase alugamos, chegamos perto de pelo menos 3 alugar, mas dava errado, algum impedimento burocrático, legal. E até agora ainda não conseguimos assinar um contrato, estamos prestes a assinar para finalmente reformar, para finalmente inaugurar a igreja. Mas o pastor falou, não vamos ficar esperando isso, enquanto pessoas estão morrendo, vamos ganhar almas. Então nós estamos alugando um buffet, só dia de domingo, porque é caro lá. Aí o que aconteceu? Vamos fazer culto de celebração, vamos. E o Tadel? O Tadel a gente faz antes do culto, então. Aí, dia de domingo, dia de domingo. Quando eu cheguei em Boa Vista, 17 anos atrás, eu comecei meu Tadel de manhã, mesmo que em Santarém era terça-feira à tarde, terça-feira à noite. Eu não vou abrir mão do princípio, mas eu tenho que adequar o princípio à realidade. E aí nós percebemos, poxa, olha, está dando certo. Os irmãos agradeceram. Os líderes disseram, falaram, uau, eu só preciso pagar uma passagem de metrô. Só preciso sair de casa uma vez. E eu mato 2 coelhos, o Tadel, e depois já fico para o culto de celebração. Economizo a minha gasolina, pneu do meu carro, só tomo um banho. Só dou 2 espirradas no meu perfume, economizo 2 espirradas da terça. E começaram a ver vantagem nisso. E eles pensaram, eu não preciso mais vir terça-feira à noite. Não! Uau! Tem mais uma noite. Mas isso é a nossa experiência em São Paulo. De repente você fala, eu gostei disso. Vou consultar a Deus. Deus fala, mude. Deus fala, não mude. Amém? Nós temos que ter essa percepção. Agora, sobre discipulado, o que a gente tem feito? Nós temos também feito uma avaliação do que funciona, do que não funciona, do que é prático. E aí nós temos chegado à conclusão que todas as vezes que nós, motivados por um desejo, por um sentimento bíblico nobre, onde a gente queria que todo mundo tivesse um discipulador, nós começamos, as pessoas convertiam e falavam, nós queremos cuidar bem de você, que nós queremos providenciar um personal trainer para você, nós queremos providenciar um discipulador para você, você vai fazer parte de uma célula, e lá na célula eles vão discipular você. A gente fazia propaganda do discipulado, só que era mais ou menos assim, depois de um tempo nós ficamos convencidos, é por isso que tem que parar para avaliar, que nós estávamos oferecendo algo que nós não podíamos cumprir para todo mundo. Por quê? Porque sempre tinha mais crentes querendo ser discipulado do que crentes querendo e podendo ser discipulador. Então a demanda era maior que a oferta. E aí nós tínhamos alguns problemas que eram resultado dessa nossa nobre intenção. Uma delas, começou a ter reclamação. Pastor, não estou sendo cuidado. Eu não tenho discipulador. Faz 3 meses que eu estou nessa igreja. No dia que eu converti, vocês prometeram um discipulador para mim. E aí eles começavam a achar que a igreja estava em falha, que a igreja era uma igreja ruim. Os caras nunca tinham tido isso antes. Mas de tanto a gente oferecer e dizer que eles teriam, agora eles querem. É muito complicado quando você chega no restaurante com vontade de comer uma coisa assim. Aí você fala para o garçom, aquele suco que eu gosto. Tem. Vamos servir para você. Ele vai para lá, daqui uns 10 minutos ele fala assim, não tem, acabou. É que pode.
tudo que é no ser humano, que é gerado uma expectativa, a Bíblia diz que a esperança adiada, ela adoece o coração, deixa você ruim. E outra coisa que acontecia, nós falávamos assim, olha, nós vamos cuidar de você, então vai para uma célula, que lá a célula vai providenciar um discipulador para você. Aí quando a gente voltava, quando ele voltava com a gente, falava, não, você tem que pegar no pé do seu líder de célula. No Tadel, a gente reunia com o líder de célula, eu falei, você, líder de célula, tem que providenciar discipulado pessoal que converteu na sua célula. E ó, vai para lá, te vira. Você não é quadrado. Sua responsabilidade. Tem que cuidar. Tem que discipular. Aí o coitado do líder de célula se via pressionado pelo pastor no Tadel, que era a responsabilidade dele. E as pessoas estavam convertendo. A situação era tão grave que tinha líder de célula orando, Senhor, em nome de Jesus, que ninguém converta mais. Imagina um cara chegar a esse ponto de orar para ninguém converter mais. Porque o coitado não dava conta de discipular todo mundo que estava convertendo. Aí o que acontecia? Nós oferecíamos um serviço, mas não tínhamos mão de obra. Você tem que ter a nobreza de admitir e reconhecer alguma falha no processo. Se você não fizer isso, você sofre. E faz pessoas sofrerem. Aí o que acontecia? Outro problema. O líder de célula, para ser um bom líder de célula, para seguir as orientações da sua liderança, ele começava a se atolar de discípulos. Porque a célula não teve tempo de preparar os discipuladores ainda, e a gente dizia, a responsabilidade do líder de célula. Pega no pé do líder de célula. E os caras iam para cima de célula. Eu preciso ser discipulado, o pastor disse, eu falei com ele disse que para falar com você. Eu estou 3 meses nessa célula, 4 meses, ninguém me discipula. Aí, o que o líder de célula fazia? Tá bom, eu vou discipular você. Só que já era o 12º. A gente pegava o relatório da célula. A gente tinha aquela planilha onde a primeira coluna era o nome, a lista dos nomes dos membros da célula. Tá legal? Do outro lado tinha uma outra coluna na planilha que era o nome do discipulador de cada membro da célula. Então quando a gente pedia, me dá o relatório da tua célula. Eu olhava, 12 membros. Parabéns. Nome do discipulador. Era o mesmo. João. Quem era João? O líder da célula. Não era assim? Aí o que acontecia? Isso gerava um desgaste, um peso, o líder de célula, meu Deus, e a mulher reclamando, meu marido não para mais em casa, não tem mais tempo para mim, e a mulher também, discipulando 12. Ainda tinha uns que se vangloriavam, eu estou com 18, passei de Jesus. Bem que ele disse, as obras que eu fiz vocês farão ainda maiores. Não era mais ou menos isso? Aí a gente não entendia por que aquela irmã que dava luz a um filho por ano agora não está dando mais. Enfim. Aí o que acontece? Trazia um peso, uma sobrecarga. E aí o líder de célula não dava conta. Aí ele tentava discipular 12 e fazia mal e porcamente. E outros problemas. Então aquilo que era para ser o nosso ponto alto, estava sendo um tiro no pé. Então o que nós começamos a entender? Nós começamos a entender o seguinte: o princípio do discipulado tem que ser praticado, mas ele tem que ser praticado com sabedoria. Então, uma célula tem condições de discipular todo mundo porque ela tem discipuladores treinados? Tem, beleza. Então, todo mundo está sendo discipulado. Mas enquanto uma célula não tem mão de obra, nós só vamos discipular os que estão podendo ser discipulados. Aí nós vamos ter que priorizar. Então, o que hoje a gente aconselha os líderes de célula? Primeira coisa,
o pastor titular parou de fazer propaganda de discipulado. Porque não adianta. Imagina vocês que eu chego aqui, com essa multidão, e eu tenho 10 cestas básicas. E eu falo assim, eu quero dizer que todos vocês merecem uma cesta básica, todos vocês são dignos de uma cesta básica, todos vocês precisam de uma cesta básica, então eu queria que vocês soubessem que nós queremos dar cesta básica para vocês. Só tem 10. O que vai acontecer? Frustração. Então, o que a gente tem feito? Vamos priorizar. Vamos dar para quem? A gente vai começar a fazer uma escala. Então, nós começamos a trabalhar, então, esse aspecto. Primeiro, nós não vamos mais fazer propaganda para as pessoas, o povo. Nós só vamos trabalhar de líder de célula para cima, para que todo líder de célula para cima, ou melhor, líder de célula em treinamento. Porque se eu sou um líder de célula, eu já tenho 2 ou 3 auxiliares, eles deveriam ser discipulados. Então, de líder de célula em treinamento para cima, nós gostaríamos que todos sejam discipulados. Supervisor de setor, o área, distrito, todos, pastor, todo mundo, ser discipulado. Então, hoje, nós estamos focando para que o princípio discipulado seja praticado com certeza nesse aspecto, né? Nesses níveis de liderança. E os demais, pastor? Os demais, nós estamos trabalhando da seguinte forma. Pensa numa célula. Eu vou fazer um teatrozinho aqui, que dá para vocês entenderem melhor. Então, será que 8 homens do sexo masculino poderiam vir aqui comigo? Rapidinho, só para a gente fazer. Não, tem que deixar bem claro que é do sexo masculino, porque hoje tem algumas outras modalidades. 8 que quando nasceu a parteira disse é homem. 2, 4, 6, estou faltando 2. Obrigado. Os outros a gente entende, não sei o que a parteira disse, mas a gente entende. Brincadeira. Olha só, imagina que eu estou liderando uma célula, legal? Eu sou líder dessa célula. Hoje na minha igreja, o pastor não põe mais essa pressão de que eu sou responsável para discipular todos os membros da minha célula. Então, qual é hoje a nossa orientação? Olha outra coisa que Deus nos mostrou. Que na sequência de etapas, depois, biblicamente falando, depois do evangelismo, primeira etapa, evangelismo. Então, qual é o seu nome, querido? Júnior. Primeira etapa com Júnior foi ganhar o Júnior para Jesus. Você não nasceu crente não, né? Não, acho que ninguém nasce crente, né? Tem gente que fala assim, eu já nasci em berço evangélico. Bom, amém, mas isso não significa... Berço evangélico, está em promoção lá na Casa do Bahia. De novo o seu nome? Júnior. Júnior precisou passar por uma etapa. Qual é a etapa? A etapa do evangelismo. Beleza? Aí... Qual é a segunda etapa para o Júnior? Na sequência, seria a etapa do pastoreio. Cuidado, tá? Leitinho, amor, atenção, ajudar ele em algumas áreas da sua vida. E qual seria a terceira etapa? Discipulado. Tá legal? Então, entender essa sequência de etapas é muito importante. Então, vamos lá. Eu sou um líder de célula. Eu tenho esses camaradas poderosos na minha célula. E aí, eu quero ser um bom líder de célula. Qual é o meu papel como líder de célula? Eu tenho que entender que existem pelo menos 5 coisas fundamentais pertinentes ao papel de um líder de célula.
Depois eu posso te falar essas 5 coisas, mas uma das coisas é entender que eu sou pastor para eles. Eu preciso pastoreá-los, tá? Pastoreá-los. Agora, como líder de célula também, eu entendo que eu tenho um encargo. O encargo é de um dia multiplicar a minha célula. Todo líder de célula, ele deve pensar assim: um dia eu preciso multiplicar a minha célula. E eu só vou multiplicar a minha célula quando eu formar líderes, tá? Então eu tenho que ter líderes para multiplicar a minha célula. E como que eu faço isso? Existem passos práticos de como eu posso recrutar alguém para ser um líder de célula. Mas a priori, muito rápido, não tem como aprofundar, só tem um jeito. É você primeiro reconhecendo e identificando quem desse time gostaria, tem chamado, acredita que Deus criou eles para ser um líder de célula. Nós, talvez no passado, eu falo nós, porque eu, pessoalmente, cheguei a falar que todo mundo pode e deve ser um líder de célula. Hoje, nós estamos pensando um pouco diferente, porque nem todo mundo vai ser um líder de célula. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala que todo crente tem que ser um líder de célula. Mesmo que seria legal se todo mundo fosse um líder de célula. Mas eu tenho que entender que corpo é exatamente isso. Um é mão, outro é pé, outro é rim, outro é fígado, outro é bobó, outro é orelha, outro é pâncreas, outro é intestino. Eu não posso falar, o corpo de Cristo, todo mundo é intestino. Não. Nós temos que respeitar os chamados e os dons de cada um. Agora, num universo de 8 pessoas, com certeza vai ter alguém aqui que fala, eu estou inclinado para esse negócio de cuidar de gente, esse chamado pastoral, dom pastoral na minha vida. O outro talvez vai ser chamado para dançar. Tem alguém que é chamado para dançar aqui? Não tem. Enfim, tem uns que são chamados para outros ministérios e outros serviços tão importantes na igreja, amém? Então, qual é o meu papel como líder de célula? É identificar, descobrir qual é o chamado de cada um deles, porque isso é corpo. Então, o que eu aconselho um líder de célula a fazer? Eu aconselho o líder de célula a tomar um cafezinho com cada um deles. Tá certo? Então é mais ou menos assim, eu tomo um cafezinho com ele, no outro dia eu tomo com ele, na outra semana eu tomo com ele. Eu tenho um prazo aí, não posso demorar muito. Porque quanto mais rápido eu descobrir, identificar quem da minha célula deseja, tem chamado para ser um líder de célula, melhor. Então vamos imaginar que você é o Marcos. Tomando um cafezinho com o Marcos, tomei com todos eles. E o que eu faço? Eu falo, querido, tudo bem, esse nosso cafezinho aqui, além de eu querer muito gastar tempo contigo, eu também estou querendo conversar com você, porque eu entendo que é muito importante cada macaco no seu galho, todo crente servir na igreja local em alguma coisa. Então eu estou aqui para ouvir seu coração. Qual é o chamado, o desejo, o dom que você acha que tem? Qual dos ministérios que a nossa igreja local tem que você mais se identifica, que você gostaria de um dia servir lá? Descobri que alguns não tinham pensado nisso, outros você vai descobrir que já estão pensando e seriamente estão convictos, outros você vai descobrir que já até estão envolvidos em algumas coisas. Então eu descobri que esse aqui gosta muito de trabalhar, está pensando em trabalhar com jovens, esse aqui está pensando em trabalhar com os adolescentes, esse aqui gosta de servir na atmosfera, no acolhimento da igreja, o outro aqui também, esse aqui, e aí eu vou descobrindo, aí eu descobri que o Marcos falando, poxa cara, eu tenho muita vontade de ser um líder de célula. Eu gosto disso, já orei, e assim, estou muito pronto. Se você quiser me treinar para ser um líder de célula, veja que eu não coloquei um 38 na cabeça dele. Você tem que ser. É ele que quer. Amém? Ele que deseja.
Eu não estou falando que você tem que me obedecer, eu orei, Deus me mostrou que é você. Eu sou Deus na sua vida. Porque tem líder de célula que pensa que ele é dono dos membros da célula. Ele não é. Ele é um líder espiritual. Ele está aqui para facilitar. E eu estou aqui para facilitar para que cada um de vocês atuem na área, no dom, no chamado, na praia. Vou falar em praia que tem umas muito lindas, né? Outro dia o pastor me falou assim, eu preciso saber qual é a sua praia. Eu falei, olha, uma das que eu mais gosto é Bestioga, lá no São Paulo. Qual é a sua praia? Onde você se dá bem, onde você gosta? Os dons que Deus te deu se afinam com aquela área. Uma vez que eu identifiquei todo mundo e descobri que o Marcos e o Junho, os dois estão afim, querem ser líder de célula. Aí, meu querido, eu chamo esses dois para cá, vem cá, vocês dois. Esses dois aqui vão ser meus discípulos. Esses dois vão ser meus discípulos. Aí eu vou começar a trabalhar mais, especificamente com eles. Por quê? Porque eu quero formar líder de célula. Quem que forma líder de célula? Líder de célula. Quem que forma médico? Médico. Então eu vou formar líderes de célula. Eu vou ter uma base regular semanal com eles, nosso encontro, porque eu preciso dar para eles mais do que evangelismo. Eu já dei. Evangelismo é uma coisa que você faz só uma vez. Os caras converteram, você não precisa mais evangelizar, tá, irmão? Agora, cuidado é algo que pode durar para a vida toda. E discipulado é algo que pode começar depois de um momento na vida deles, convertido. Vocês estão entendendo? Então, eles são os meus discípulos. Eu não cometo mais o erro que alguns líderes de célula cometeram de começar a discipular todo mundo numa base regular semanal. E aí não dava conta, fazia mal e porcamente. E agora não, eu vou focar neles. Por quê? Porque eles, não eu que forcei, não eu que manipulei, não eu que exigi, não eu que profetizei. Quando fala assim, esse que diz o Senhor, varão, você é o escolhido para ser o próximo líder de célula. O cara vai dizer não para Deus? Abre parênteses. Você sabe por que muitas igrejas em célula tiveram problema com isso? Porque falharam na seleção dos líderes de célula. Fecha parênteses. Esses caras querem, eles amam, eles têm prazer em fazer isso. Os demais, respeitei um que não quer. Ele quer abrir a casa dele. Ele tem o maior prazer de varrer a área dele, fazer um lanchinho, limpar a bagunça que fica depois. Ele gosta disso. Então eu não posso dizer que só porque ele quer ser um anfitrião e está fora da visão, que é isso, que visão mais pobre. O que eles estão querendo fazer e o que ele está querendo fazer para Deus tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor, amém? Aí o que acontece? E os demais? Os demais, eu como líder de célula, preciso entender que uma das minhas funções do meu papel é pastorear. E o que é pastoreio, pastor? Pastoreio é cuidado, né? Tirar carrapicho, tá? É amar, é visitar no hospital, é ajudar a ganhar a esposa para Jesus, é mostrar o amor, é ouvir, é dar atenção, oração, estar conectado com eles. Mas eu preciso fazer isso numa base onde eu fixo um horário e um dia com ele, toda semana? Não, não precisa. Desde que eles estejam bem cuidados. Se eles estão indo para o culto de celebração, estão vindo para a reunião da célula, tudo isso já é e eu estou garantindo que estão vindo, que estão participando, eu estou acompanhando a agenda deles, tem um encontro, eu levo eles para o encontro, e eu estou fazendo o meu trabalho, envolvendo, vendo eles crescerem, então eles estão sendo bem pastoreados, bem cuidados. Pastor, e o que é discipulado? Discipulado é um upgrade, é um plus, é um algo mais.
quando eles estão sendo bem pastoreados, está de boa. Eles não vão estar reclamando. Porque o que as pessoas, nós descobrimos que o que as pessoas querem, não é que elas querem um discipulador, elas querem ser cuidadas. Não importa se isso chama discipulado ou pastoreio, elas querem ser cuidadas, elas querem ter alguém para abrir o coração, elas querem ter alguém para pedir oração. E isso eu preciso ter consciência que, como líder de célula, eu preciso providenciar. Amém? Agora, vamos imaginar que esses dois aqui terminaram de converter. Então, vem para cá, vocês dois, por favor. Por que eu quero que você entenda esse dramazinho, essa peça teatral? Só ator bonito? Só ator doado? Não. Só ator mentado? Não. Só gente boa. Só ator que se a Rede Globo descobrir vai contratar na hora. Veja que eu tenho... Pode ficar só um pouquinho mais para cá? Para separar. Por que eu quero que vocês tenham essa visão? Para você entender que numa célula nós vamos ter 3 públicos, 3 grupos distintos de pessoas. Os líderes em treinamento, os membros crentes da célula e os recém-chegados, os novos convertidos. Vocês estão entendendo? E o que eu vou agora? Qual é o meu papel como líder de célula? Meu papel em relação a esses grupos distintos. Com esse grupo aqui chamado líderes em treinamento, qual é a minha relação com eles? Discipulado. Com esse grupo que são os membros da célula, mas que não tem chamado para ser líder de célula, qual é a minha relação com eles? Pastoreio. E com esses novos convertidos, qual é a minha relação com eles? É o acompanhamento inicial. É passar o livro para eles. É dar o leitinho. É garantir que... Aí sim. Como que a gente faz isso, pastor? Alguns me perguntam. Tem que ser 1 a 1? Se eu tiver tempo, sim. Se eu não, eu converso com eles para a gente marcar um horário para nós. Eu garanto o livrinho para cada um. Você vai para casa, você vai estudar, você vai ler, você vai preencher. A resposta geralmente é no versículo. E nós vamos estudar capítulo 1. São 8 lições, 8 encontros. Eu posso fazer isso 1 a 1. Eu posso fazer isso uma vez por semana, encontrando com os 2. Ou eu posso pedir para um dos meus líderes em treinamento fazer isso. Então, vem cá, Marcos. Marcos, você vai passar o discipulado, o acompanhamento inicial para ele, tá? E eu vou passar para você, porque eu ainda estou passando para ele lá. Então, quando ele terminar, ele vai estar mais... Aí, o que acontece? Eu agora estou formando discipuladores. Vai chegar um momento que eu, como líder de célula, vou estar cuidando bem de todos. Eu cuido dos novos convertidos que chegaram, eu cuido daqueles que já estavam aqui, que são crentes já maduros, e estou treinando e equipando os meus 2 auxiliares em treinamento. Amém? Eu tenho horário fixo com ele, semanal. Eu tenho horário fixo com o Marcos, semanal. Mas e com eles? Eu tenho o compromisso de cuidar bem deles. Vocês estão entendendo? Então vamos imaginar, volte aqui, Marcos, para o seu lugar. Vamos imaginar que eu estou cuidando desses 2, muito bem, e eu estou passando o acompanhamento inicial para esse aqui. Eu estou ocupado com 3 horários da minha agenda. 2 em caráter permanente e 1 em caráter temporário, porque depois que terminar as 8 lições, pode continuar o segundo livro ou não, dependendo da demanda, da necessidade, do interesse deles. E eu posso ainda reservar na minha agenda um horário por semana. Vamos supor, toda quinta-feira, eu posso separar um horário que é o horário pastoral, onde eu posso fazer rodízio. Quinta-feira à noite eu reúno com esse. Na outra quinta-feira à noite eu reúno com esse. Na outra quinta-feira à noite eu reúno com esse. Na outra quinta-feira à noite eu reúno com esse. Eu estou com 4 horários só. Está tranquilo. Antes eu tinha 12 discipulados, 1 a 1. Hoje está mais tranquilo.
Vai chegar um momento que esse aqui acaba, porque eu termino o discipulado. Eu percebo que o Marcos teria condições, porque, qual é o seu nome? Gilmar está querendo mais acompanhamento. E como ele já passou pelo trilho do discipulador, porque na nossa igreja, para alguém se tornar discipulador hoje, ele precisa cumprir um trilho. Só deixamos alguém iniciar o papel de um discipulador se ele cumprir o trilho. Ele cumpriu o trilho, eu já tenho 2 discipuladores formados na minha cela, eu e ele. O sonho, o desejo de todos eles estar sendo discipulado um dia, acabou? Não, não acabou. Não acabou. Nós ainda queremos que todos um dia sejam discipulados. Mas isso vai acontecer à medida que novos discipuladores, ele vai passando pelo trilho, ele vai passando pelo trilho, ele vai passando pelo trilho, até se tornar. O trilho, para alguém se tornar. Não sabe o que é um trilho? O trilho para ser um discipulador. Como? O trilho que você está perguntando. Aqui ele está perguntando o que é o trilho. Porque na nossa igreja nós temos um trilho, que são 8 passos, 8 requisitos, ou pré-requisitos, para alguém se tornar um discipulador. É meu papel como líder de célula ajudar isso a acontecer. Algumas vezes é mais só uma questão de checar. Por exemplo, ele precisa se tornar um dizimista. Se não se tornar um dizimista, ele não vai se tornar um discipulador. Ele precisa ter formado em algumas classes da nossa igreja. Ele precisa fazer essas classes. Não sou eu que faço, mas eu acompanho o trilho, até que você se torne um líder de célula. E cada igreja vai poder estabelecer. Ah, pastor, eu quero saber quais são os 8 passos da Igreja da Paz para alguém se tornar um líder de célula. Eu posso te dar. Mas você não precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Você tem que descobrir na sua igreja, no seu contexto, o que eu preciso exigir que alguém conclua, que alguém alcance, que alguém se torne, para ele poder ser permitido, autorizado, ser um discipulador na nossa igreja. Isso varia de igreja para igreja, de realidade para realidade. Amém, queridos? Deu para entender um pouquinho? Então, eu não sei se a movimentação ali já é que está, o sinal está dizendo que está na hora de parar, tá? Então, eu estou aberto para perguntas. Se vocês quiserem fazer e tiver tempo, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês para me ajudar a esclarecer esses pontos.